Oi, meus lindos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Ásia Setentrional. É uma parte do continente asiático onde nós temos como destaque a Rússia, que é um país euroasiático. Por quê? Porque possui uma parte no território na Europa e a outra na Ásia. A Rússia é o maior país do mundo. O território russo ocupa grande parte do leste europeu e a Ásia Setentrional. A maior parte da população da Rússia vive na parte europeia. Dá uma olhadinha no mapa e vocês vão ver essa divisão política. E ali está localizada a capital e se encontram ali as principais atividades também. A gente pode também observar que um grande número da população também se encontra nessa região. O território russo apresenta aí uma diversidade muito grande de paisagens naturais, como cadeias montanhosas, florestas de taiga, planícies, rios volumosos. Uma parte observada dessa área da Rússia é que existe poucas saídas para as águas navegáveis. Observem no mapa essa grande extensão do Oceano Glacial Ártico no território da Rússia. Então, por isso, fica aí uma dificuldade muito grande para a saída por águas navegáveis. Temos agora a parte aí de um gráfico onde mostra a população da Rússia. O idioma oficial é o russo, mas também existe aí outras línguas faladas, porque é um país com grande diversidade cultural e étnica. A religião com maior número de adeptos na Rússia é o cristianismo, mas também tem destaque aí para o islamismo e o judaísmo. A Rússia tem uma densidade demográfica baixa. O país possui um extenso território e vastas áreas pouco povoadas, principalmente ali na Sibéria, que é uma região bastante gelada. Podemos observar a grande concentração populacional nas cidades de Moscou e São Petersburgo, na Rússia europeia. A Rússia tem apresentado o crescimento demográfico muito baixo. E essa redução da população preocupa as autoridades, porque é uma relação pela reposição de mão de obra. O governo, então, oferece estímulos financeiros para o casal ter o segundo filho. Incentivo à imigração para facilitar a entrada de trabalhadores. Outro fator que também preocupa o governo é a mortalidade, principalmente entre homens de idade reprodutiva. Isso em decorrência de alcoolismo, acidentes de trânsito, outros fatores. Atividades econômicas. Destaca aí a produção de trigo, de milho, de centeio, de beterraba, de aveia, cevada, girassol e algodão. Principalmente na parte europeia. Na pecuária se destaca aí os rebanhos bovinos, ovinos e suínos. A Sibéria tem uma grande extensão e o solo é coberto aí por uma camada bem grande de gelo por grande parte do ano. E isso dificulta a prática agrícola e a pecuária também. Mas se destaca aí o extrativismo vegetal e mineral. As planícies da Sibéria fazem da Rússia um líder mundial na produção de carvão,
petróleo e gás natural. Então, ali há importantes jazidas de minério de ferro na região dos Montes Urais. Mudanças e perspectivas. Com o fim da União Soviética, a economia da Rússia passou por um longo processo de reestruturação. Então, aí uma substituição do sistema socialista pelo capitalista. Então, no socialismo, a gente pode ver alguns aspectos aí se destacando. O Estado controlava os meios de produção e economia, não havia concorrência, investimento nas indústrias de base, relações comerciais entre os países do bloco socialista. E na transição para o capitalismo, a gente pode ver como destaque o investimento estrangeiro para a modernização da indústria, a concorrência entre empresas, as propriedades privadas, a busca pelo lucro. E essa transição para o capitalismo trouxe aí consequências para o país, como desemprego, queda na renda, a disparidade social, a pobreza. E houve uma formação de uma elite que se beneficiou com a privatização das empresas estatais. A Rússia, junto com o Brasil, com a Índia, com a China e a África do Sul, forma aí o BRICS. São países que têm um crescimento econômico, considerados aí países atraentes para investimentos. Vamos falar um pouco sobre a Ásia Central. A Ásia Central ela está localizada entre o Oriente Médio e a Ásia Setentrional. Observem aí nesse mapa, onde mostra a divisão política. É constituída aí por 5 países. E o mais populoso é o Uzbequistão. Quando a gente observa os nomes, né, a gente vê que o sufixo istão, termina com istão, presente aí nos nomes desses países, que vem do persa Istan, e significa terra, nação, país ou lugar. Portanto, o Cazaquistão é terra dos cazaqueis, Uzbequistão, terra dos uzbequeis e assim por diante. Observando o mapa, a gente pode ver que esses países não têm saída para o oceano. Então, temos aí alguns países com saída aí para o Mar Cáspio, que é o Cazaquistão e Turcomenistão. Com isso, obriga esses países a fazer acordos para participar do comércio internacional, realizando aí por vias marítimas. A agricultura é muito importante atividade econômica nesses países, naquela região ali. Temos aí as condições climáticas. A gente observa um clima desértico, a escassez de água, deixando aí uma área bem restrita e com muita dificuldade na agricultura e na prática também da pecuária. Uma atividade econômica bem ativa é a exploração do petróleo, é o principal recurso natural da Ásia Central. A formação da população da Ásia Central, a gente observa aí uma formação de vários povos e civilizações que ao longo do tempo ocuparam aquele território. Os primeiros foram os persas, depois os turcos otomanos, que construíram aí a base linguística e religiosa da região. A Ásia Central predomina o islamismo. Outro fator que também influencia a ocupação humana são os desertos e as montanhas, dificultando aí a ocupação nessas áreas.
condições de vida da população da Ásia Central. A Ásia Central também passou aí por uma reestruturação política e econômica igual à Rússia, sendo que encontrou aí uma barreira muito grande, muita dificuldade em atrair investimentos externos. O relatório do Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas mostra que em 2017 somente o Cazaquistão estava com o IDH muito elevado e o Quirguistão e Tadiquistão entre o IDH médio. A taxa de alfabetização dos países da Ásia Central eram elevadas. Isso explica aí o investimento feito em educação por longas décadas pelo governo socialista da antiga União Soviética. Grande parte da população da Ásia Central vive no campo, pratica a agricultura familiar, quase não tem acesso a hospitais, atendimento médico, e também a gente observa uma taxa de mortalidade muito grande infantil, comparados aí a Rússia e os países da antiga União Soviética. A redução do Mar de Aral. A gente pode ver aí um grave desastre ambiental. Observem aí a quantidade de água, né, em 1990 e em 2018, ou seja, nós estamos em 2020, então ainda tem muito menos. Está localizado aí entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Essa redução da água está direcionada à extração da água pelos agricultores, porque é uma área desértica, então apresenta uma escassez muito grande de água. Então essas águas foram sendo aproveitadas para a irrigação do cultivo de algodão no Uzbequistão, Cazaquistão e Turcomenistão. Provocou aí uma redução do volume de água. Agora vamos fazer as atividades, né, do livro e corrigi-las, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Estou na plataforma observando aí. Beijos!